A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, domingo, dia 6 de dezembro de 2020, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico dominical, escola dominical. Nesse quarto trimestre, nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina. Um estudo baseado no livro de Jó. E hoje, lição de número 10, vamos ver sobre a última defesa de Jó. O texto bíblico está lá em Jó 29, 1 a 5. E ali, nesses 5 versículos, estão palavras de Jó, que diz assim: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: A quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante deste texto sagrado, Senhor, palavra Tua inspirada, para a compreensão das Tuas verdades, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o texto bíblico e aquilo que Tu pretendes, através dele, nos ensinar. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jó relembra seu passado de glória, sua comunhão com Deus, como nos tempos passados, como era bom quando Deus me guardava, quando iluminava meus caminhos, quando na minha mocidade eu tinha os meus filhos comigo, os meus meninos ao redor de mim. Aí nós percebemos Jó nostálgico, saudades do passado. Você já sentiu nostalgia? Já lembrou dos bons momentos que você teve na sua vida? A palavra nostalgia, ela vem da junção de duas palavras. Da palavra grega nosto, desejo de voltar para casa, e da palavra algoz, uma palavra árabe, algo que atormenta ou causa aflição.
Resumindo, o desejo de voltar para casa acompanhado de dor. Era o que Jó estava sentindo. Ele tinha desejo de voltar àqueles tempos bons do passado. E isso era acompanhado de uma dor no seu coração. Esse sintoma ele foi encontrado pelos médicos militares no século XVII. Os soldados ficavam nostálgicos, tinham desejo de voltar para casa. Segundo o doutor Routledge, perdoem a pronúncia, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, ele diz: a nostalgia tem uma função existencial, crucial. Ela traz à mente as experiências queridas que nos assegura que somos pessoas de valor e que temos vida significativa. Jó expressando a sua dor, estava querendo dizer que ele era uma pessoa de valor e que a sua vida tinha significado. O perigo da nostalgia é você entrar por um caminho de fugir da realidade e acabar entrando em depressão. A nostalgia, por si só, não é uma experiência má, mas quando ela começa a ficar permanente e você já não quer enfrentar a realidade de dor que está vivendo no momento, você começa a entrar em depressão. Jó, porém, ele não tomou esse caminho. Jó voltou à realidade e se defendeu. Jó lamentou seu estado presente. Quando ele olha para o presente, ele fala: agora eu sou desprezado pelos jovens. Quando ele era moço, quando ele era rico, quando ele era poderoso, ele chegava na porta da cidade, que era o lugar onde se encontravam, naquele tempo, as pessoas importantes. Aqueles que já ali estavam se levantavam em sinal de deferência, de respeito a Jó. Agora, diz ele lá no capítulo 30, verso 1. E eu sugiro que você leia o capítulo 29, o 30 e o 31. É o último discurso de Jó. Nosso tempo é limitado, não podemos fazer toda a leitura. Mas a nossa meditação está baseada nesses 3 capítulos, onde Jó faz o seu último discurso diante dos seus amigos. E agora, no capítulo 30, o verso 1, ele diz assim: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Ele fala: olha, naquele tempo, quanto mais
idoso, mais respeito a pessoa tinha. Agora ele fala, olha, até os mais jovens que eu riem de mim. Pessoas cujos pais são pessoas que antes não serviam nem para cuidar do meu rebanho. E agora o filho desses pais estão zombando de mim. É Jó lamentando seu estado presente. Agora eu estou doente. Lá no capítulo 30, verso 17, ele fala, de noite se me transpassar os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. É dores de dia e de noite. E ainda mais Jó lamenta ter sido, na sua concepção, abandonado por Deus. No verso 20 desse mesmo capítulo 30, ele diz assim, clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. É muita dor. Está sofrendo muito. Zombado por todos. Sentindo-se abandonado por Deus. Nostalgia toma conta do seu coração, se lembrando dos dias em que Deus era com ele e como ele era feliz com a sua família. Mas apesar disso tudo, Jó se defende insistindo na sua inocência. Lá no capítulo 31, versículos 35 a 36, ele diz, quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim, e o ataria como coroa. Eu sou inocente. Eu queria que Deus me ouvisse e me desse resposta. E que os meus adversários escrevessem um livro. Se redimindo dos abusos que têm cometido contra mim. E aí eu ficaria tão alegre que carregaria esse livro nas costas. Naquele tempo, os livros eram feitos em papiro, colocados em cestos. Eram coisas grandes, pesadas de carregar. Para nós concluirmos, examinando essa situação de Jó, seus sentimentos nostálgicos, sua visão do presente e a sua insistência em declarar-se inocente, nós vemos que Jó, fazendo um exame de si próprio, não aceita seu sofrimento como consequência dos seus pecados ou por algum erro cometido. E isso nos serve de orientação. É a luz que Deus está nos dando. Se nós estamos passando momentos de sofrimento, nostálgicos, olhando a realidade que nos cerca, sendo uma realidade dura, diferente daquela que desejamos, precisamos
fazer uma introspecção. Por que estou passando essa situação? Tenho pecado contra Deus? A minha vida não é limpa diante de Deus? Se for esse o caso, o caminho é o pedido de perdão, de clemência a Deus. Deus ouve o clamor do aflito. Quando sinceramente nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele o aceita diante da sua glória e majestade e nos perdoa pelo sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que sendo inocente morreu pelos nossos pecados. Às vezes estamos sofrendo não exatamente por causa de um pecado, mas por causa de erros cometidos na vida profissional, na vida sentimental. E aí, voltando para a realidade, não fugindo das consequências de erros cometidos, procuramos acertar aquilo que está errado. E Deus vai abençoando a nossa vida. Então podemos estar sofrendo, primeiro, por pecados cometidos. Coisas graves que cortam nosso relacionamento com Deus. Ou podemos estar sofrendo como consequência de erros cometidos. Não exatamente um pecado, mas algumas falhas que nos levaram a situações difíceis. E por último, melhor dizendo, podemos estar na situação de Jó. Não há pecado, não há erro, mas sofremos. Porque aprove a Deus na sua sabedoria eterna provar a nossa fé. E aí devemos permanecer inabaláveis, como Jó permaneceu, aguardando a vitória que Deus nos dará no futuro. Não podemos, de maneira nenhuma, perder as esperanças, porque, de qualquer maneira, há uma saída. Se pecamos, levamos a Deus e pedimos perdão. Se erramos, observamos as nossas falhas e procuramos consertar o erro. Se já não mais for possível consertar o erro, pelo menos aceitamos a situação presente. E por último, se não achamos culpa nenhuma, nem erro algum no nosso procedimento, e mesmo assim estamos sofrendo, aguardamos em Deus
que nos trará as bênçãos prometidas. Que esta palavra possa consolar o coração daquele que está sofrendo. Que você possa se alegrar na sua tristeza, confiando que Deus vai te abençoar. Não perca a esperança. Amém? Vamos orar. E eu quero orar especialmente por você que está passando um momento de dor e sofrimento. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra. É pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. A nossa vida nem sempre é fácil. Muitas vezes vem a luta, vem o dissabor, vem a tristeza, a nostalgia, a angústia, a opressão. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para nós vermos o motivo do nosso sofrimento. Se for conserto, nos dá humildade para nos consertarmos diante de Ti. Se foram erros, Senhor, cometidos, nos dá sabedoria para revertê-los. Mostra-nos o caminho. E se Tu estás nos provando, Senhor, ajuda-nos a guardar o nosso coração para não pecarmos contra Ti, até que Tu restaures a nossa vida, como restauraste a vida de Jó. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.